Olá, meu querido amigo. Vamos orar agora para comentarmos esse assunto de extrema importância na palavra de Deus. Maravilhoso Pai que estás no céu, me ajuda agora, Senhor. Me inspira que eu possa falar a verdade de acordo com a sua palavra, Senhor. Sua palavra profética, o livro de Daniel e Apocalipse e aquilo que o Senhor quer revelar para o seu povo fiel, para as pessoas fiéis nesse tempo do fim. Eu te peço humildemente, Senhor, pelos méritos de Jesus Salvador. Amém, Senhor. Na certeza que Deus nos conduz, nós vamos ler um versículo da Bíblia, mas antes disso eu quero fazer uma observação muito importante aqui e uma recomendação também. A recomendação é para que ouçam em áudio Apocalipse 13. Eu ouvi agora há pouco pelo Cid Moreira, mas você pode ouvir por outro autor, desde que seja fiel. Portanto, leia na sua Bíblia Apocalipse 13 e ouça também em áudio. E eu quero introduzir para vocês dizendo que Deus nos revela a profecia, livro de Daniel e Apocalipse, mais especificamente, para que nós entendamos, ele nos revela algo que vai acontecer no futuro para aumentar a nossa fé no presente, certo? Portanto, a história passada, ela também é relevante, faz parte no sentido de que nós tenhamos confirmado aquilo que aconteceu, aquilo que realmente Deus revelou e aconteceu para o seu povo, mas o foco deve ser nos acontecimentos de hoje e aquilo que Deus quer nos revelar do futuro para aumentar a nossa fé hoje, certo? Então nós temos que ter um equilíbrio e o que acontece muitas vezes com muitas informações, o povo fiel hoje, o povo sincero hoje perde esse equilíbrio e acaba se apegando demais em muitas informações, deixando de ter o foco necessário na Bíblia. Por exemplo, o que é um fundamento da profecia é revelar os 3 poderes do mal para o povo sincero de Deus hoje. Então existem 3 poderes do mal e Deus quer revelar para nós, Jesus quer revelar para nós através da profecia, e isso é um fundamento, certo? O dragão, a besta e o falso profeta, esse é um fundamento da profecia, mas muitos acabam perdendo de vista este fundamento da profecia por muitas informações, certo? Então aqui eu deixo umas recomendações importantes. Então vamos ler primeiramente o verso bíblico, Apocalipse capítulo 13, verso 15. Abram suas Bíblias e vamos ler. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que forem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então nós vamos explicar esse verso mais adiante, mas antes eu tenho uma mensagem muito importante que eu escrevi e que eu vou ler porque eu não quero perder nenhuma vírgula dessa mensagem, que eu me senti constrangida pelo Espírito Santo de Deus, da parte de Deus, para passar essa mensagem para as pessoas. Então ela é muito importante e eu não quero perder nada. Por isso eu vou ler agora para vocês e junto vai ter a explicação do verso bíblico que eu acabei de ler. Deus sabe o fim desde o princípio. A onisciência do Senhor é um mistério a nós, pecadores, mas nós sabemos que Deus permite que o pecado siga seu curso para que todo o universo veja as consequências dele, do pecado. Nós não podemos tirar o foco da Bíblia, no sentido de pregarmos uma fala individual de um profeta, seja ele canônico ou não, e fazer uma pregação a respeito e sem explicar o contexto desta fala e levar em conta a mentalidade bíblica geral com relação ao assunto. A Bíblia é a única regra de fé e norma, a única normativa, sabe? É o que eu acabei de dizer agora que acontece. Então, ao pregarmos qualquer fala de qualquer profeta, nós temos que levar em conta a mentalidade geral da Bíblia com relação ao assunto, certo? Para isso é necessário que revisemos e tenhamos entronizado em nossa mente o conhecimento bíblico e a mensagem bíblica geral,
certo? A mentalidade bíblica geral. Focarmos hoje na possibilidade de Jesus ter voltado há quase 2 séculos atrás, a ponto de crermos, imaginarmos que nunca deveríamos ter nascido, nem nenhum habitante de hoje, é algo negativo para o exercício da fé. E, a meu ver, pior ainda é nós nos deixarmos ser usados para a descrença e levar o povo de Deus à confusão, desviando a todo aquele que está vendo as coisas proféticas acontecerem hoje e tendo sua fé aumentada para a salvação, através do estudo da profecia bíblica, tal como ela é, revelada nela, na própria Bíblia e somente nela, onde o livro de Apocalipse é um complemento do livro de Daniel. Ambos devem ser estudados na luz dos acontecimentos que vivemos hoje, na progressão da história. Devemos respeitar, respeitando e entendendo a mentalidade de cada profeta, de acordo com a luz que cada um possuía a seu tempo, e levando em conta também o ambiente e cultura que se encontravam. Esta é uma norma que deve ser seguida e que nos protege do engano. Um exercício que pode ser feito é analisarmos se determinada fala de um profeta com características a diferir da mentalidade da Bíblia em geral, se ela seria falada ou haveria necessidade de ser falada, caso o profeta estivesse em um ambiente cultural neutro, certo? Sem influências gerais negativas ou não sofrendo algum tipo de pressão tendenciosa individual. Porque isso ocorre no conflito entre o bem e o mal. Nós sabemos que isso ocorre, pessoas são usadas por Deus e são usadas por Satanás. Nós oramos, lemos a Bíblia, jejuamos, nos esforçamos para ser usados só por Deus, mas no conflito isso ocorre a cada momento. A gente pode perceber pessoas também sendo usadas por Satanás, infelizmente, certo? Então, para essa análise que eu falei, esse exercício, é importante um suficiente conhecimento da Bíblia e levar em conta esse conhecimento, certo? Da Bíblia. É importante isso para fazermos essa análise que eu falei agora há pouco. Então, eu falo isso com amor a todos aqueles que são usados para proclamar grandes luzes da parte do Senhor, mas retrocedem na história de maneira equivocada no que se refere à profecia. Lembremos que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Meu conselho é que cada um estude a Bíblia em atitude de arrependimento e humildade. Nenhum homem é infalível, mas a Bíblia sim é regra de fé e não se contradiz. A Bíblia diz que o dragão, Satanás, comunicará fôlego à besta, Roma, através da segunda besta, Estados Unidos da América, falso profeta, e que a segunda besta, Estados Unidos da América, falso profeta, criará uma imagem à primeira besta, Roma, fazendo com que Roma fale pela boca do falso profeta. A Bíblia é muito clara, meus irmãos. Portanto, somente esses 3 poderes estarão envolvidos na profecia para o tempo do fim e devemos focar em pregar as 3 mensagens angélicas para os habitantes deste mundo. Essa é a missão que Deus nos confiou e Satanás quer intervir nela de toda forma possível para invalidar, enfraquecer, deixando-a enfraquecida. Ele quer causar divisão no professo povo de Deus. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, no pouco tempo que nos resta, oremos em humildade ao Senhor para abrir a mente do seu povo fiel e conduzir na fé e no conhecimento genuíno, em arrependimento e contrição de espírito, sendo assim luz para o mundo de trevas e cumprindo a missão evangélica. Então, esta é a minha oração, este é meu apelo para mim e para você, no tempo de hoje, enquanto temos tempo e no pouco tempo que nos resta. Então, que Deus abençoe você e até um próximo comentário, pela graça de Deus.